queridos e me acompanham, e eu convido você para fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, se aprofundando nos estudos esotéricos, místicos e herméticos. Bom, vamos seguir aqui. Por falar em leis herméticas, eu explico melhor isso na minha aula ao vivo, que é disponibilizada para os alunos no nosso grupo do WhatsApp. Quero deixar claro para vocês que a minha intenção é trazer uma profundidade para a leitura das cartas. E como se dá isso? Através do estudo do hermetismo, das leis herméticas, as 7 leis universais que regem o universo. Isso é um assunto bem profundo, isso tem a ver com Hermes Trismegisto e toda a filosofia do Egito Antigo, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Não é o assunto dessa aula. Eu só estou citando isso para dizer para vocês que eu trago esta profundidade na nossa aula. De qualquer maneira, eu vou dar uma palhinha para vocês. A carta da criança, ela corresponde à segunda lei universal, que é a lei da correspondência, a lei que diz que tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. E esta carta está relacionada a este arquétipo da lei universal da correspondência, porque ela fala que a criança ela tem esse olhar simultâneo do mundo exterior e do mundo interior. Ela recebe o mundo, ela observa o mundo, ela se observa e ela se devolve para o mundo. E ela vê no mundo o reflexo do que está dentro dela. E assim somos nós, todos nós vivemos refletindo, vendo refletido no mundo tudo que está dentro de nós, por mais desafiador que essa lei seja para nós, que passamos uma vida acreditando que não é assim que as coisas funcionam. Mas esse assunto é muito profundo e eu aprofundo lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Eu já falei também, acho que na quarta aula eu falei sobre as categorias das cartas. É importante para a gente ler o baralho, a gente conhecer qual categoria pertence a esta carta. Esta carta da criança pertence à categoria das pessoas do baralho. As pessoas são o homem ou o cigano, a mulher ou a cigana, o cavaleiro e a criança. São as 4 pessoas que nós temos no deck do nosso Petit Lenormand. E a pessoa, ela vai nos informar, quando essa carta aparece, que nós estamos falando de pessoas e seres humanos que estão no nosso jogo, né? Então pode ser o patrão, pode ser o advogado, pode ser a ex-esposa, pode ser a irmã, o irmão, pode ser qualquer pessoa, é um ser humano que está ali. E a carta da criança vai dar uma qualidade para esse ser humano, tanto no aspecto da ingenuidade, quanto da pureza, quanto de ser uma pessoa interessada em aprender, em viver e ter uma vida dinâmica, alegre, pura, enfim, e por aí vai. Está bem? Qualquer dúvida ou sugestão ou outro olhar que vocês tenham sobre esta carta, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Deixa aí nos comentários, por favor. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? A próxima carta que a gente vai estudar é a carta da raposa. A raposa é este lindo ser que está estigmatizado com um carimbo que nós vamos apagar esta marca que colocaram na raposa. Que quando a carta da raposa sai, pode estar falando de problemas, de traição, de perigo, de astúcia, etc. e tal. Bem, é verdade que a raposa, ela, na vida natural dela, na vida dela, dentro da natureza, a raposa teve que se tornar um ser muito astuto, muito perspicaz, muito observador, muito atento. A raposa, para falar no feminino, né, é atenta, ela é observadora, ela é astuta no sentido de conseguir ficar imóvel e se mimetizar no meio da natureza para não ser morta, para não ser caçada. Ela sabe, né, dentro da história natural dela, que ela é alvo dos caçadores, enfim, por uma série de razões. Então, ela desenvolveu um senso de defesa que se torna agressivo, que se torna um perigo e que se torna preocupante.
Então a gente precisa sempre olhar de uma forma mais holística os aspectos de uma carta do nosso baralho. Se a gente observar bem, a raposa é um animal muito bonito, ela é linda, ela tem um olhar quase terno e eu diria até um olhar assustado. Ela não tem um olhar violento, um olhar nesse, na natureza dela, né? Óbvio que quando ela parte para a ação, para roubar uma galinha no galinheiro, para atacar um animal no pasto, é óbvio que ela tem uma expressão naturalmente mais agressiva. Agora, a raposa, de uma forma geral, ela é um ser que ela tem muita estratégia, ela tem muita inteligência. Ela se adapta e ela observa tudo antes de agir. Então, imagine, se a raposa está com fome, se aproxima de uma casa que está no bosque, que está na floresta, que está na montanha, e ela se aproxima para observar se tem alimento e ela reconhece que tem alimento. Ela primeiro vai observar o entorno da casa, ela vai inspecionar, ela vai olhar pela janela, ela vai olhar de longe, ou seja, ela vai criar estratégias para poder entrar no momento e agir no momento certo. Então, quais são os aspectos positivos que nós podemos destacar da raposa? Ela é inteligente, então ela tem uma percepção aguçada. Então vamos dizer que a raposa caiu numa leitura onde nós estamos vendo a relação amorosa do nosso consulente, né? E aí ele está desconfiado, porque a pessoa com quem ele está se relacionando já está com um comportamento diferente, então vem aquela desconfiança, talvez venha um ciúme, será que eu posso confiar? Será que eu não posso confiar? Esta carta, ela vai ser um conselho para que essa pessoa crie estratégias, para que essa pessoa tenha um planejamento de observação do perigo que ela pode estar correndo ou não, mas que ela tenha capacidade para ler esta pessoa, para ler as situações envolvidas na situação, para que ela tenha discrição e prudência, que ela não seja extremamente voluptuosa, extremamente ansiosa reagindo, né? Então, agora, os aspectos, vamos falar dos desafiadores, né? Quais são os aspectos desafiadores da raposa? Pode falar de manipulação ou falsidade, né? Então, por exemplo, no caso do nosso consulente que está consultando a advogada ou advogado para saber como anda o seu processo e ele quer saber se ele pode confiar nessa advogada. O que, que o baralho pode falar dessa advogada? Então, nós podemos falar que esse advogado, essa advogada que está cuidando do seu caso, é uma pessoa que tem estratégias, é uma pessoa inteligente, mas essa pessoa também pode estar manipulando, de alguma forma, todo o processo por algum motivo que a gente ainda não sabe, né? Talvez esse advogado possa até estar desconfiando de você, tanto quanto você está desconfiando dele, né? Talvez esse advogado esteja procurando só o interesse próprio, o benefício dele, né? Então existe uma série de possibilidades de interpretação. Ou a gente pode falar do próprio consulente. O próprio consulente está tendo desconfiança excessiva, né? Pode ser que esteja tendo razões para desconfiar. Bem, a raposa, ela também corresponde à segunda lei universal, como eu já falei sobre a criança, que é a lei que diz que tudo que está embaixo é igual ao que está em cima, tudo que está dentro é igual ao que está fora. O que a raposa nos mostra é que a realidade que nós percebemos, ela é um reflexo das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, das nossas experiências, da forma como nós interpretamos o mundo. Tudo isso são mensagens ocultas na raposa. Agora, eu quero trazer um aspecto interessante que nós conhecemos a raposa quando nós assistimos os desenhos animados, que correspondem às histórias, e aí a psicanálise vai explicar muito dessas cenas, desses personagens e até mesmo desses diálogos. Eu vou apenas citar aqui como exemplos que podem nos clarear como nós precisamos manter a nossa mente aberta em relação à leitura das cartas, indo além das palavras-chave. Bem, nós temos
duas memórias de termos visto a raposa nas histórias infantis ou juvenis. Na história do Pinóquio, a raposa aparece, e na história do Pequeno Príncipe, a raposa também aparece. Essas raposas que aparecem com os personagens principais, o Pinóquio e o Pequeno Príncipe, elas são raposas que falam com a pessoa, no caso, a criança, ou ainda, no caso do Pequeno Príncipe, um pré-adolescente. A raposa é esse personagem que conversa, que troca ideia, que interage com a criança. No caso do Pinóquio, a raposa é aquela que dissimula o caminho do indivíduo, é aquela que convida o Pinóquio para não ir para a escola, porque existem caminhos mais divertidos, mais fáceis, mais interessantes do que esse caminho que te leva para a escola. E o Pinóquio até reage, porque ele tem um senso de responsabilidade ali, que toda criança tem quando entra na escola, né, quando assume esse papel de ser um aluno, então, de preparar sua mochila, preparar seu lanchinho e de pôr seu uniforme, todo aquele ritual, né, da infância, principalmente. E o Pinóquio diz para a raposa: Não, eu estou indo para a escola, eu devo ir para a escola, eu conheço o caminho da escola. E a raposa insiste ali e acaba levando, né, o Pinóquio para alguns caminhos ali perdido no caminho de ir para a escola. Ou seja, o que isso fala é sobre o perigo de ilusões e de situações que aparentam ser interessantes, e ser possibilidades, e ser oportunidades, e podem ser essas vozes da ilusão da raposa, nos tirando do nosso caminho, da nossa verdade, da nossa busca, do nosso autoconhecimento. Então, são as ilusões da vida também, né, que vão tirando a, o foco, a meta que nós estamos colocando para nós no caminho do autoconhecimento. A outra raposa, a raposa do Pequeno Príncipe, já é uma raposa mais filosófica. É uma raposa que fala de carinho, que fala de afeto. É uma raposa que explica para o Pequeno Príncipe que ele não perdeu a sua rosa, porque ela havia lhe contado que ela era a rosa mais especial. Eles tinham estabelecido essa relação, né, de que a rosa era a mais especial. E quando ele encontra todas as outras rosas pelo mundo, ele se surpreende, se decepciona, né? Isso também é uma etapa do crescimento, é uma etapa do autoconhecimento. E aí quando ele encontra a raposa, e a raposa então é, fala para ele sobre essa metáfora dessa rosa que permanece com ele, porque tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Essa frase clássica, inclusive controversa em muitos níveis, né? Que a raposa fala para o Pequeno Príncipe, né? Então, para de uma forma sintética falar da raposa, a gente vai falar que tem as questões de ser muito observadora, muito estratégica, de ter muito discernimento, né, nas suas ações, de ter adaptabilidade ao ambiente, à situação, de ser perspicaz, usar a sua inteligência, sua cautela e a sua grande habilidade de análise da situação. Tudo isso está nessa carta da raposa. Nós vamos seguir trazendo agora esse personagem incrível do nosso baralho e também muito controverso, que é preciso ter muita sensibilidade para ler, que é no idioma português, na forma como nós lemos no Brasil, chamado de O Urso.